Retrabalho. Bom dia, Nemer. Bom dia, Cássio. Tudo bem com vocês? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. Tudo ótimo, graças a Deus. Opa. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Alberto, e bom dia, ouvintes. Bom dia. No retrabalho desta quinta-feira, que para muitos, é feriado de Corpus Christi, vamos explicar essas novas deliberações de como que funciona, de fato, a folga em feriados no Brasil? Tem legislação nova em vigor, não é isso? É um tema muito importante, a gente já debateu aqui algumas vezes no retrabalho, e agora é uma portaria que vem sendo adiada vinha sendo adiada e agora é para vigor. Determinando que 12 categorias, para funcionar durante os feriados, ela precisa ter previsão ou em acordo coletivo ou em convenção coletiva para funcionar. É isso, Cássio? É bem isso, só deixando alguns critérios bem importantes definidos. Essa é uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que de fato nós já falamos algumas vezes aqui, porque ela, a cada 3 meses ela ia sendo adiada, chegou o dia 1º agora e não foi, então ela está em vigor. Ela serve para aqueles empregados seletistas, aqueles contratados com carteira de trabalho assinada. O que ela diz, então? Que determinadas categorias, como disse o Alberto, 12 categorias, o trabalhador só poderá trabalhar nesses feriados se houver uma previsão prévia em convenção ou acordo coletivo. Lembrando também ao trabalhador que, tendo ou não acordo ou convenção, e ele tiver que trabalhar nesse feriado, ele vai ter direito a hora extra em dobro nesse dia trabalhado. Isso não muda. Mas essa previsão legal, gente, ela já tem que estar estabelecida em convenção coletiva ou acordo coletivo? Geralmente essas convenções acontecem no ano anterior, não? Muito bem pontuado, Fernanda, muito bem pontuado. Se não tiver previsão em instrumento coletivo, não vai poder funcionar. Porque caso funcione sem autorização coletiva, a empresa vai estar incorrendo aí em infração administrativa. Então, o que pode acontecer é que, com a vigência dessa portaria, diversas categorias voltem à mesa para negociar aquelas que não têm autorização para obter a autorização para funcionar e os empregados poderem trabalhar nos feriados. Uhum. Cássio, completando, pois não. Completando isso também, a empresa, que eventualmente algumas empresas dessas têm que funcionar em feriados, às vezes até a época o dia que mais tem faturamento, elas podem fazer o acordo coletivo, elas diretamente procurar o sindicato. Com certeza o sindicato vai cobrar uma taxa para essa negociação, e fazendo o acordo coletivo direto com o sindicato também vale. Então a empresa ela tem pelo menos duas saídas se ela quiser operar no fim de semana, quiser que os trabalhadores dela trabalhem no feriado, se ela precisar. Tentar uma negociação direta no acordo coletivo de trabalho ou esperar uma convenção coletiva. Outras situações são, vou arriscar, se a empresa arrisca e abre no feriado, ela pode ser autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e levar uma multa, que é algo muito mais caro. Entendido. Eu tenho algumas dúvidas. Bom, essa portaria é exclusivamente para funcionários do comércio? Não só do comércio, na verdade do comércio, mas algumas categorias, Fernanda, relacionadas ao comércio. Por exemplo, comércio em portos, aeroportos, hotéis, atacadistas, distribuidores de produtos, varejistas de carne, frescas, enfim. Realmente abrange quase todo o comércio, e ainda tem lá um subido que fala comércio em geral. Então, eu entendo que todo tipo de comércio, seja ele qual for, ou seja, se não tiver na exceção, ele tem que ter uma autorização coletiva para funcionar aos feriados. E aí eu vou além. Farmácias. É isso que eu ia perguntar. Farmácia, supermercado, são itens, e shopping centers. Exatamente. Olha, farmácia, supermercado, hipermercado, comércio, sabe aonde, Fernando? Em aeroporto, rodoviária, ferroviária, em hotel, Isso tudo
essas atividades só vão poder funcionar com autorização de instrumento coletivo. Cássio, com essa nova portaria entrando em vigor, os acordos individuais, eles deixam de ter, então, segurança? Exatamente. O que acontece, né? A necessidade da negociação coletiva. O que isso muda um pouco? O que isso é disruptivo? Ele subverte um pouco. Normalmente, a legislação trabalhista, vamos entender aí Constituição, CLT e normas do Ministério do Trabalho, garantem um mínimo de direitos para o trabalhador. E daí delegam para convenção coletiva ou acordo coletivo criar mais direitos, um adicional de hora extra maior, uma limitação de trabalho, por exemplo. Grande parte das convenções coletivas do Brasil já tinham extinguido aquele regime 6x1, já adotado 5x2 ou outros regimes mais benéficos. Nesse caso, a coisa é invertida, né? O direito, né, pela lei, pela portaria, essa agora do Ministério do Trabalho e Emprego, garante ao trabalhador não trabalhar aos feriados, mas delega para a convenção acordo coletivo tirar esse direito, né? Então, se trabalhadores e empregadores negociarem por meio do sindicato, eles perdem o direito de folgar no feriado. Ele subverte um pouco, mas sim, respondendo a sua pergunta, tem que ser coletivamente. O acordo individual não tem valor. A gente explicou, então, que os acordos individuais entre o patrão e o empregado, eles não são mais válidos para essa finalidade. E as regras municipais, elas não substituem mais a exigência desse acordo sindical? O que eu entendo, Roberto, talvez até possa me dizer mais. Essa norma prevê o seguinte, né? Observados a legislação municipal. Então, existem os feriados municipais também, e aí deve ser observada essa legislação municipal. Alberto, me complemente isso. Na verdade, a Lei 10.101, ela também regulamenta o funcionamento, né, em feriados e aos domingos. E a minha interpretação, e agora eu tive um déjà vu aqui, que acho que nós já debatemos bastante sobre isso e não chegamos numa convergência. Por isso que eu joguei para você essa. Que nós chegamos na convergência que se a lei municipal ela pode autorizar o funcionamento ou não, né? Porque ela também pode vedar o funcionamento de comércios aos feriados. Então, quando essa portaria se remete a ela, Fernando, de forma pragmática e objetiva, se não houver proibição de funcionamento do comércio, por exemplo, nos feriados, os instrumentos coletivos podem autorizar o seu funcionamento. Entendido. É isso, gente. Eu acho que é... Pois não. Só lembrando também, como eu disse antes, essa norma, ela se aplica aos empregados CLT, ou seja, a norma proíbe que uma empresa exija trabalhos de seletistas, com carteira de trabalho assinada, nos feriados. A norma, tanto o Ministério do Trabalho e Emprego, a própria legislação se restringe a isso. O que isso quer dizer? Eventualmente, uma pequena empresa que é apenas familiar, apenas a família 2, 3 trabalha e não são empregados, mas são os próprios proprietários ali, eles podem funcionar, porque a convenção coletiva só atinge os seletistas. Tá? Então, esse é um dado importante para as pequenas empresas, e até ousaria dizer que vão ter casos de empresas que, como elas não podem chamar os empregados com carteira assinada, chamem um trabalhador eventualmente para um feriado ou outro, porque eles também não se aplicam a CLT. Entendido. É isso então, Nemer? É exatamente isso, que desejar aí um excelente feriado para todos. Para vocês também. Até a próxima quinta, Cássio. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.